Marista Conectado. Enem 2020. Olá pessoal, eu me chamo Clécio, sou professor de língua portuguesa do Colégio Marista Pio X de João Pessoa. Um prazer enorme estar podendo participar do programa Marista Conectado e muito mais por poder contribuir com vocês no preparo da prova do Enem. Hoje nós iremos tratar de um sinal de pontuação que se tornou um bicho de sete cabeças para muita gente. Obviamente que eu estou falando aqui sobre a vírgula. Nós sabemos que, de uma forma geral, a vírgula é utilizada para separar termos da oração e orações dentro de uma mesma frase. Mas sabemos também que, dependendo do emprego dela, seja com uma presença dela ou ausência dela, pode gerar efeitos de sentido bastante diferentes. Sentidos, significados diferentes para uma frase. Portanto, é muito importante que a gente preste atenção em algumas regras básicas dela. E é justamente em cima disso que eu trago para vocês 5 situações de emprego da vírgula dentro do texto dissertativo argumentativo. Vejam só, por incrível que pareça, a regra mais básica que se tem do emprego da vírgula diz respeito à proibição. Não devemos separar o sujeito e o predicado, como também não devemos separar o verbo do seu complemento. E no texto dissertativo argumentativo é muito comum esse tipo de coisa acontecer. Separar o sujeito e o predicado, como também separar o verbo do seu complemento, tá? A primeira regra que eu chamo a atenção aqui de vocês é separar termos ou expressões coordenados, listados, que exercem a mesma função sintática. Os exemplos aqui deixam muito claro isso para nós. Amor, fortuna, ciência, apenas isso não traz felicidade. Observem que esta frase inicia com 3 expressões que, por estarem listados e desempenhando a mesma função sintática, estão separados por vírgula. Durante a juventude, viveu no Brasil, na França, na Itália. Observem que no Brasil, na França e na Itália, funciona aí como adjunto adverbial de lugar. 3 expressões que, por estarem listadas e desempenhando a mesma função sintática, também devem ser separadas por vírgula. Saiu de casa, fechou a porta e foi-se para sempre daquele lugar. Saiu de casa, fechou a porta. 2 orações coordenadas. Uma coisa que deve ser prestada atenção é quando vocês utilizam o etc. É muito comum separar o etc com vírgula, e isso não pode. Se vocês buscarem o significado da palavra etc., vocês vão perceber que significa e outras coisas. Então, faça um teste. Ela comprou apenas aquilo que julgou necessário para a realização da atividade. Agulhas, tecidos, linhas. No lugar do etc., substitua por e outras coisas. Vocês irão perceber que não se utiliza vírgula aí. Então, diante do etc., não deve ter vírgula e muito menos uma conjunção. A outra situação de uso da vírgula que merece um pouco mais de atenção é isolar termos ou expressões de natureza explicativa, de ressalva ou de retificação. Que termos são esses? Além disso, por exemplo, ou melhor, inclusive, isto é, ou seja, aliás, com efeito, a saber, são alguns termos que são bastante utilizados dentro do texto dissertativo argumentativo para introduzir uma informação de natureza explicativa ou também para se fazer ressalvas ou retificações. Tomemos aqui os exemplos. José Saramago morreu no dia 18 de julho, aliás, junho. Observa-se aqui que foi feita uma ressalva, uma retificação no mês em que José Saramago morreu. Não foi julho, e sim junho. Recife, a Veneza brasileira, desenvolveu-se muito nos últimos anos. A Veneza brasileira é um aposto, e o aposto, por ser de natureza explicativa, também deve ser separado por vírgula. Os golfinhos, que são animais mamíferos, são muito inteligentes. Observe que agora nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Se vocês que vêm estudando aí as orações subordinadas, sabem perfeitamente que as adjetivas são classificadas em 2 tipos, explicativa e restritiva. Dos 2 tipos, aquela que é isolada por vírgula é a explicativa, e a regra explica justamente isso. A terceira situação é separar orações coordenadas e subordinadas adverbiais. Os exemplos que nós temos aqui retratam isso aí. Os 3 primeiros exemplos nos apresentam situações em que as orações destacadas em azul
são orações coordenadas e todas elas estão separadas por vírgula da primeira oração. Já os 3 últimos exemplos, nós temos orações subordinadas adverbiais. A primeira sendo uma concessiva, a segunda sendo uma conformativa e a terceira sendo uma causal. Observem que, nos 6 exemplos presentes, nós temos orações coordenadas e orações subordinadas adverbiais separadas por vírgula. Dentro desta regra, eu chamo a atenção para vocês para as orações coordenadas aditivas introduzidas pela conjunção e. Se as orações coordenadas recaem sobre o mesmo sujeito da oração, então você não deverá separar por vírgula. Mas se apresenta sujeitos diferentes, aí sim você deverá separar com vírgula. Quarta situação: isolar termos ou orações deslocados de sua posição original. Lá no podcast, eu menciono isso para vocês. Busque construir no texto tratativo argumentativo construções sintáticas que privilegiem a ordem direta. Quanto mais você quebrar a estrutura sintática dessas frases, mais vírgulas vocês deverão utilizar, considerando que, ao quebrar a estrutura sintática, vocês estarão deslocando determinados termos de orações de sua posição original. Observem os advérbios ou os adjuntos adverbiais. Eles têm uma certa mobilidade dentro da frase, como eu posso exemplificar aqui. Todos, em meio à festa, se puseram a fazer brindes aos convidados. Todos se puseram a fazer brindes em meio à festa aos convidados. Todos se puseram em meio à festa a fazer brindes aos convidados. Observe que a expressão em meio à festa, ela ocupa posição diferente na frase. E aí, o que acontece? Como a posição original de um adjunto adverbial é no final da oração ou no final da frase, e aqui neste caso estão deslocados, você deve separar por vírgula. Quanto mais a estrutura sintática de uma frase é quebrada, mais vírgula será usada. Portanto, quanto mais se constrói uma frase na ordem direta, menos vírgula você utilizará. Nesses 2 exemplos que nós temos, percebam que nenhuma vírgula foi utilizada. E o que justifica isso? Cada termo da oração está no seu devido lugar. Quinta situação: evidenciar casos de elipse ou de zeugma. Essas 2 figuras de linguagem se caracterizam por haver uma omissão, seja de um sujeito da oração ou seja de um verbo, como nós temos aqui. Luísa sai para o trabalho às 7 horas nos dias de semana, no sábado, às 9. Observem que, no sábado, às 9, há um elemento que está omitido. Luísa sai para o trabalho às 9 horas. Gosto muito de literatura alemã, ela de literatura russa. Observe também que entre o ela e de literatura russa há um elemento que está omitido. Ela gosta muito de literatura russa. Então, observe que, no caso da elipse da zeugma, a omissão que ocorre, uma vez que é fácil de ser resgatada esta informação, ela é sinalizada pela vírgula. Então é isso, pessoal. Espero que essas 5 dicas ajudem bastante vocês, contribuam para a competência 1 do texto tratativo argumentativo, não seja comprometida com o mau emprego de uma vírgula. Tchau e um forte abraço.